Paz do Senhor a todos os irmãos. Nesta manhã, e é sempre um privilégio nós podermos, em conjunto, abrirmos a palavra de Deus, meditarmos sobre ela. Nós acreditamos num Deus que fala, amém? Nós acreditamos num Deus que se revela. Nós acreditamos num Deus que se dá a conhecer. Mas nós acreditamos não apenas num Deus que se dá a conhecer através da nossa mente, embora é importante, quando Ele se revela ao nível do nosso raciocínio, da nossa mente, da nossa maneira de pensar, de tal maneira que nós pensamos, que nós olhamos, que nós refletimos através de uma forma ou de uma forma diferente, quando nós conhecemos a mente de Deus, porque nós não vemos, nem olhamos, nem pensamos com a nossa própria formação, com o nosso próprio modo de entender as coisas, mas com o modo de Deus. E nós acreditamos que Deus fala ao nosso raciocínio, como Deus também fala ao nosso coração. Como Deus também Ele se revela ao nosso íntimo, como Deus Ele também se dá a conhecer através daquilo que é o mais profundo do nosso próprio ser. Mas nós não acreditamos apenas num Deus que se dá a conhecer através de palavras. Nós conhecemos um Deus que se dá a conhecer através daquilo que Ele realiza, daquilo que Ele opera, daquilo que Ele manifesta, daquilo que Ele é capaz de realizar na nossa própria vida e na experiência que nós podemos ter nesse relacionamento com esse Deus maravilhoso, com o qual nós podemos ter a maior de todas as experiências, aquela experiência que é transformadora, aquela experiência que vai até ao fundo do nosso próprio ser, e ela não se esgota nos dias que nós vivemos aqui nesta terra, porque o nosso Deus Ele tem um plano que não é apenas para os dias que nós vivemos aqui. O plano de Deus é um plano eterno, e aquilo que Ele começa aqui, Ele vai continuar e consumar. Independentemente de todas as circunstâncias e de todas as situações, independentemente de tudo aquilo que nós possamos aqui viver, que nós possamos aqui passar, nós acreditamos num Deus que nos criou para nós vivermos com Ele para todo o sempre. E nós acreditamos que nem a morte nos pode arrancar ou nos pode roubar essa relação pessoal, íntima com Deus. Nós sabemos que Deus nos criou para nós vivermos para Ele, para nós vivermos na Sua presença, para nós o conhecermos, e nós nunca iremos esgotar. Nós nunca iremos, de alguma maneira, poder, de alguma forma, alguma vez dizer que nós conhecemos Deus como Ele na realidade é, mas conhecemos o suficiente para que Ele nos possa encher. Para que nós possamos ser cheios dEle, para que nós possamos ser cheios do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua presença. Porque efetivamente aquilo que a palavra de Deus ela nos diz é que Deus Ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Nós sabemos que Deus nesta manhã está aqui neste lugar. Nós sabemos que Deus tem todo o prazer em estar aqui conosco. Nós sabemos que à semelhança de Ele estar aqui conosco, Ele está em qualquer outra parte do mundo em que o seu povo está reunido, ou Ele está em qualquer lugar onde está alguém que confessa o nome de Jesus, e está inclusivamente em lugares onde porventura Ele ainda não é confessado, mas que Ele se está a mover para que um dia destes Ele possa ser confessado, e nós sabemos que ao nome de Jesus Cristo se dobrará todo o joelho, e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo Ele é o Senhor. Mas a palavra de Deus ela nos diz que o maior prazer de Deus é estar connosco. Amém? É Ele estar nas nossas vidas, é Ele estar no nosso coração, é Ele mover-se quando nós nos movemos, mas mais importante é nós nos movermos quando Ele se move. E mesmo quando nós não sentimos, e mesmo quando nós até, porventura, podemos até sentir aquilo que poderá parecer o contrário daquilo que tem a ver com esta realidade, ainda assim a presença de Deus, ela continua connosco, porque Deus, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. E nesta manhã, aqui neste lugar, eu gostaria de dizer, e antes eu digo sempre, porque nós temos visitas, e eu sei que não sou o melhor comunicador, sou o melhor comunicador em termos de colocação de voz, em termos de projeção, embora eu seja professor. E gosto muito de dar aulas. Mas não dou aulas, normalmente também assim muitas vezes neste ritmo todo. Mas eu quero dizer que não estou, em primeiro lugar, aborrecido com ninguém. Segundo, que esta é a minha maneira de me exprimir, assim, com esta velocidade. Portanto, se pensarem que eu sou um metralhadora falante, não sou os primeiros a pensá-lo, e até já houve quem me disse. Portanto, com sinceridade.
A realidade é que mais importante, ou seja, o estilo obviamente vale o que vale em termos de estilo, mas aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos com o formato que nós temos, é na realidade que cada um que está aqui nesta manhã, neste lugar, saiba que há um Deus que o ama. Que o ama acima daquilo que você pode pensar e imaginar. Há um Deus que conhece e sabe tudo a seu respeito. Eu não conheço. Eu não sei, felizmente. Já há um que sabe. Porque se eu soubesse, poderia ficar deprimido, poderia tomar uma atitude ainda menos agradável, porque poderia armar-me em juiz da situação, poderia querer ser analista e fazer um diagnóstico das razões, ou porventura querer inquirir isto ou aquilo. Mas, na realidade, tudo isso não iria acrescentar, embora, de alguma maneira, quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus e nesta manhã, aqui neste lugar, acreditamos que a grande maioria daqueles que nós estamos aqui queremos ser movidos pelo Espírito de Deus e há alguma coisa que nós podemos fazer. É que através de nós temos a certeza de que Deus Ele se manifesta, que Deus Ele opera, que Deus na realidade Ele faz aquilo que é a sua vontade e o seu querer, mas Deus está muito para além daquilo que são as nossas imaginações, daquilo que são os nossos desejos, que é aquilo que é a nossa capacidade, daquilo que é o nosso entendimento, daquilo que é a nossa possibilidade de realização. Deus vai além de tudo isso, Deus sabe tudo. E não é necessário sequer que nós abramos a nossa boca, mas Deus, Ele não sabe com a atitude do Cuscas, que pura e simplesmente Ele quer saber para expor publicamente aquilo que tem a ver com a nossa própria vida. Deus sabe para ministrar nas nossas vidas e levar-nos a viver a vida que Ele quer que nós possamos viver e, acima de tudo, abrir o nosso entendimento para nós percebermos que a nossa vida pode ser muito melhor. Mais ainda. A melhor vida que nós podemos viver não é a vida que nós vivemos a contar apenas connosco próprios, não é a vida que depende única e exclusivamente das nossas realizações, não é a vida que depende única e exclusivamente das nossas capacidades, é a vida que nós vivemos com Deus em nós, realizando em nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja e estando sempre presente nas nossas vidas. Ao ponto de nós podemos exclamar com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? São problemas das minhas introduções enormes, não é? É para ganhar fôlego. Ok. Vou olhar para o relógio. Ok. Está disponível? Ok. Nós vamos continuar com um tema até que já, digamos, em alguns aspectos nós já analisámos anteriormente pela Palavra de Deus. Eu vou ter meia dúzia de slides antes de chegar propriamente a 3 textos bíblicos. E eu espero ter tempo para que possa, de alguma forma, pelo menos ler esses textos. E alguém poderá dizer, bom, são 3 trejeitos, até que eu não percebo muito bem qual é a relação que existe entre eles. Há uma situação para mim um pouco mais complexa nesse sentido, é que para mim todos os textos da Bíblia, todos eles têm a ver uns com os outros. Então eu tenho muita dificuldade muitas das vezes em selecionar um deles, porque todos eles estão ligados uns aos outros e o Gênesis tem a ver com o Apocalipse e passa do Antigo Testamento para o Novo Testamento e de alguma maneira tudo isso tem a ver com o plano, com o propósito, com a ação de Deus, com a maneira como Deus ele se move. E Deus ele não se está a mover apenas hoje, Deus move-se desde a eternidade. No princípio Deus criou todas as coisas, no princípio nós temos Deus, nós não temos o acaso, nós não temos situações que têm única e exclusivamente a ver com situações fortuitas que aconteceram por mero acidente. Não, nós acreditamos que tudo aquilo que acontece tem por detrás o propósito, o plano, a intenção de Deus. E até vos quero dizer mais, embora isto não fizesse parte daquilo que eu tinha pensado dizer, mas quero-vos dizer uma coisa que a mim me enche de contentamento. Algumas pessoas elas se interrogam, porque é que Deus permitiu o mal? Deus permitiu o mal pura e simplesmente para dar cabo dele. E nós sabemos que um dia destes o mal ele desaparecerá e já nesta manhã nós lemos na Palavra de Deus e essa é a nossa firme convicção e confiança naquilo que a Palavra de Deus ela declara, porque aquilo que era necessário ser feito para que o mal fosse erradicado já foi realizado e isso foi realizado não de uma forma meramente tecnológica ou automática ou de outra forma qualquer, foi realizado através daquilo que Jesus Cristo ele realizou na cruz a nosso favor.
E aquilo que mais maravilhoso há nas nossas vidas é nós podermos conhecer a Deus, na medida em que nós sabemos que nós somos conhecidos por Ele, e sabendo nós que conhecendo, nós somos conhecidos, e na medida em que nós conhecemos a Deus, nós conhecemos-nos melhor a nós próprios. Há uma ligação íntima entre o conhecimento que nós vamos tendo de Deus e a maneira como Deus ele se vai revelando e manifestando a nós, e aquilo que nós vamos conhecendo a respeito de nós próprios, porque o conhecimento de Deus pretende não nos deixar nas circunstâncias e situações em que nós nos encontramos, como nós somos, como nós nascemos, como as circunstâncias nos foram transformando, como as peripécias da vida porventura nos foram deixando nessa circunstância e nesse percurso, mas na medida em que nós conhecemos a Deus, esse conhecimento de Deus, Ele nos muda para que efetivamente nós recuperemos, e essa é a vontade de Deus, porque nós não fomos criados segundo um modelo meramente, um modelo qualquer, um modelo que tenha a ver apenas com uma dimensão que nós poderíamos aqui definir como meramente materialista ou naturalista ou biológica, ou fosse o que fosse. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, e aquilo que Deus ele pretende é que nós sejamos à imagem e à semelhança dele, e em Cristo Jesus ele projetou ainda muito mais do que isso, porque em Jesus Cristo nós somos feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E já nesta manhã nós cantamos acerca da omnisciência divina, acerca da omnipresença divina e acerca da omnipotência divina. Este é o Deus que se revela, é o Deus que existe, é o Deus que se mostra, é o Deus que se dá a conhecer, e através de todas as páginas da Escritura nós encontramos a declaração, a revelação acerca deste Deus que Ele deseja, porque na realidade, efetivamente, se nós quisermos ser bem honestos e bem sinceros, nenhum de nós estaria aqui se Deus não o trouxesse à existência. Como às vezes temos dificuldade em perceber porque fugimos tanto de Deus. Por tantas vezes nós procuramos elucubrar, procurando inventar ou de alguma maneira imaginar Deus à nossa própria semelhança, mas na realidade através da Sagrada Escritura, pelo Espírito Santo, e de uma forma muito especial através de Jesus Cristo, nós temos a revelação acerca de quem Deus é. E quando nós sabemos quem Deus é, como isso muda a maneira como nós olhamos para nós próprios, olhamos uns para os outros, olhamos para a história, olhamos para o passado, para o presente e para o futuro, e acima de tudo para a eternidade. A ver se isto vai obedecer, acho que sim. Todos nós estamos familiarizados com estas imagens, não é preciso, eu nem vou demorar muito tempo a falar, nem talvez tempo nenhum a falar sobre elas, mas estas são imagens das últimas semanas. Não sabemos o que é que isso de alguma forma ela ainda nos trará em termos de futuro, mas tem a ver com o mundo em que nós vivemos. Poderíamos ser até muito mais abrangentes, poderíamos até, digamos, selecionar muito mais imagens, mas revela apenas um mundo em que nós vivemos, um mundo frágil, um mundo que vive numa situação muito instável. Todos nós percebemos isso, todos nós sentimos isso, todos de alguma maneira nos interrogamos a respeito disso, mas na realidade através da palavra de Deus e além daquelas imagens que nós encontramos ali que têm a ver com o mundo no qual nós vivemos, o planeta no qual nós vivemos, das circunstâncias daquilo que nós ouvimos a maior ou menor distância, também poderíamos incluir, e cada um pode incluir, as suas próprias dificuldades, os seus próprios problemas, as suas próprias lutas, as suas próprias dificuldades, a sua própria fragilidade. Mas a grande realidade é que para tudo isso que nós vivemos, quando conhecemos a Deus, nós temos a possibilidade de olhar para estas realidades não numa atitude de desespero, mas com confiança, e não apenas em relação àquilo que nos rodeia, não apenas a notícias trágicas das quais nós ouvimos, de alguma forma em relação até a situações que porventura nos deixam perturbados, porque não sabemos o que é que pode acontecer de um momento para o outro, quando alguém
que nós poderíamos, de alguma forma e de uma maneira mais ou menos ligeira, dizer que não mede as distâncias em relação àquilo que porventura está a provocar, ou aquilo que está a realizar, ou aquilo que de alguma maneira pode fazer com que aconteça, e de alguma maneira até parece que ele tem nas suas mãos o poder de realizar essas coisas, de alguma maneira comprometer e até de alguma forma ameaçar, de pulverizar até países com partes da geografia, e de alguma maneira isso traz-nos algum constrangimento quando nós ouvimos declarações como estas. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que há um ser, que há um Deus que está sentado no trono e Ele é o Senhor. E nada acontece sem o seu consentimento, e nós podemos descansar, embora seja um descanso que não nos remete para uma atitude de apatia, mas que nos leva a nós nos envolvermos como nesta manhã o fizemos, e até pode parecer que isso não produz muita alteração ou muita mudança, mas quando nós declaramos, quando nós de alguma forma com os nossos lábios confessamos de que Ele é Deus, de que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor, que Ele tem um nome magnífico, que Ele tem um nome sobre todo o nome, aquilo que nós estamos a fazer produz os seus resultados, pode não ser até naquilo que nós temos como visível, mas naquilo que é invisível, em termos do território espiritual, nós estamos a afirmar aquilo que é mais extraordinário, aquilo que é mais poderoso, aquilo que efetivamente é a própria realidade, a realidade de um Deus que está sentado no trono e que tem todo o poder no céu e na terra. Eu a esta distância não consigo ler, portanto eu vou ter que socorrer dos meus apontamentos, onde eu tenho este slide, mas durante as minhas férias, eu não recomendo o livro, não é isso que eu quero fazer, mas é apenas, ou seja, na leitura do livro, de alguma forma, houve algumas afirmações que me tocaram particularmente, e uma delas foi esta. Este livro é escrito por alguém que passou, alguém que viveu, alguém que esteve num campo de concentração nazi, que passou pelas situações mais terríveis, mais difíceis de serem traduzidas, e lê-las só já confrange. E ele acabou por fazer uma afirmação já numa parte final de um dos capítulos que eu achei particularmente importante, quando ele diz, afinal de contas, o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, no entanto, é igualmente o ser que entrou nas câmaras de gás de cabeça erguida, com o Pai Nosso ou o Shema e Israel nos lábios. O Pai Nosso todos nós conhecemos. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita entre nós, é uma das declarações que nós encontramos, e todos nós de alguma forma conhecemos aquilo que ele traduz, e esta é a realidade como muitas pessoas, elas viveram essas situações dramáticas, e em relação ao Shema e Israel, significa, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que de alguma forma me despertou a atenção para alguma coisa que depois eu vou mostrar a seguir, que é a realidade que mesmo nas situações mais trágicas, nas situações mais dramáticas, nas situações mais difíceis, naquelas que nós temos dificuldade de compreender ou são incompreensíveis, como dizia o pastor António Gonçalves, não sabemos se alguma vez nós vamos conseguir alcançar isso, e talvez quando nós tivermos a oportunidade de o sabermos, já não vamos ter necessidade de que nos expliquem, porque nós já de alguma maneira experimentamos aquilo que o apóstolo Paulo, da parte do Espírito Santo, ele disse, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser manifestada em nós, e eu espero quando chegar ao céu já não vou ter necessidade de perguntar a Deus porque é que tantas situações elas ocorreram desta dimensão no nosso planeta, na nossa história, por que razão é que tudo isso aconteceu. Mas a grande realidade para a qual este livro, que não é um livro cristão, me despertou, é que no meio dessas circunstâncias houve pessoas que, sofrendo profundamente no seu corpo, na sua alma, sofrendo de uma forma extremamente profunda, difícil, de alguma maneira as palavras poderem traduzir e nós podemos compreender todo o sofrimento, todo o drama que aconteceu ali naqueles lugares, como foi nas câmaras de gás de Auschwitz, nestes campos de concentração, ainda assim havia pessoas, e este é o testemunho de alguém que estava lá, que disse que nós podemos saber o que é o homem
hoje, depois do século XX, em relação àquilo que ele foi capaz de criar, mas ao mesmo tempo também somos capazes de conhecer o ser que é capaz de enfrentar essas circunstâncias, tendo na boca, tendo nos lábios, tendo no coração, tendo a sua vida profundamente marcada pelo Pai Nosso e confiando em Deus de todo o seu coração. Mas para onde é que esta situação ela me levou? Eu vou ultrapassar, não gostaria, pensei que estava na sequência, não está, mas eu vou apenas ler este texto porque eu acho muito interessante, de um livro do Packard, um livro cujo título é Conhecendo Deus, e ele diz o seguinte, ele diz, para que fomos criados? Para conhecer Deus. Que alvo devemos estabelecer na vida? Conhecer Deus. O que é a vida eterna que Jesus dá? O conhecimento de Deus. E ele cita o texto do Evangelho de João no capítulo 17 e no versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a melhor coisa na vida? Que traz mais alegria, prazer e contentamento de qualquer outra? O conhecimento de Deus. E ele cita outro texto de Jeremias, no capítulo 9, os versículos 23 e 24, quando o profeta da parte de Deus diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. De todos os estados em que Deus vê o homem, qual lhe dá mais prazer? O conhecimento de si próprio. E ele cita, uma vez mais, um texto agora do profeta Oseias, no capítulo 6 e no versículo 6. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, diz o Senhor. O conhecimento de Deus é o máximo daquilo que nós podemos desejar. E na realidade os homens eles podem apreender de Deus apenas aquilo que Deus efetivamente ele lhes pode transmitir e comunicar. Muitas pessoas elas pensam de que de alguma maneira a sua mente ela pode alcançar a Deus, mas nós dependemos de Deus para sabermos o que quer que seja a respeito dele e temos que estar disponíveis para ouvirmos dele, para ouvirmos da sua palavra e não apenas da sua palavra, mas no relacionamento pessoal com Deus nós podemos aprender acerca de quem Deus é, de quais são os seus planos, de quais são as suas intenções, quais são os seus propósitos, quais são os seus desígnios, a maneira como ele tem atuado e obviamente é inesgotável tudo aquilo que ele fez e aquilo que ele tem feito através da história, mas através da Bíblia nós podemos ter o conhecimento suficiente para sabermos quem este Deus é e de alguma maneira deixarmos que Deus possa fazer cair todas as nossas resistências para que nós o possamos conhecer. Porque por muito impressionante que possa parecer, muitas das vezes não sabemos muitas das vezes até decifrar como acontece, mas dentro de nós surgem resistências ao conhecimento pessoal de Deus, mas quando nós nos disponibilizamos para Deus, Ele é poderoso para remover todas essas resistências. Um outro autor, Brooks, um puritano, ele expressa-se da seguinte forma. E eu gostaria de chamar a atenção para esta afirmação, para esta citação, porque eu já disse isto anteriormente. O conhecimento de Deus é alguma coisa que tem a ver connosco próprios. Não conhecemos a Deus apenas para sermos eruditos acerca de Deus. Não conhecemos a Deus apenas para podermos produzir discursos muito bonitos acerca de Deus. É importante, é interessante até nós podermos falar acerca de Deus e dizermos coisas sobre Deus e de alguma forma até podermos exprimir e deixarmos de alguma forma que o nosso ser e o ser dos outros possam ser elevados acerca dessas declarações sobre Deus, mas aquilo que Brooks se diz e que está intimamente relacionado com aquilo que a palavra de Deus ela declara e que nós vamos ler já de seguida e vamos chegar lá de certeza. A palavra, de certeza, eu tenho essa intenção pelo menos, Brooks ele diz o seguinte, expressa-se da seguinte forma, é como se dissesse, vocês terão tanto interesse em todos os meus atributos, os atributos de Deus, para o vosso bem. Eu vou parar aqui.
Os atributos de Deus têm a ver connosco. Os atributos de Deus dirigem-se à nossa própria vida. Os atributos de Deus têm a ver com a nossa existência. Os atributos de Deus têm a ver com a forma como nós gerimos a nossa própria vida. Não é apenas conhecer a Deus como um objeto de estudo. Não é apenas conhecer a Deus como algo que está distante, como nós conhecemos, como se fosse um objeto científico, o qual nós vamos descrever. Quando nós conhecemos os atributos de Deus, eles nos são revelados para nós conhecermos a Deus e para percebermos como esses atributos de Deus, eles são determinantes para a nossa própria vida e eles são para o nosso bem. E achei muito interessante esta descrição deste autor puritano. Ele diz o seguinte: como eles são meus para a minha própria glória. Eu vou outra vez começar desde o início para fazer sentido. É como se dissesse: vocês terão tanto interesse em todos os meus atributos para o vosso bem, como eles são meus para a minha própria glória. A minha graça, disse Deus, será vossa para vos perdoar. E o meu poder será vosso para vos proteger. A minha sabedoria será vossa para vos dirigir. A minha bondade será vossa para vos aliviar. A minha glória para vos suprir o que necessitais. E a minha glória será vossa para vos coroar. Esta é uma promessa inclusiva de Deus ser o nosso Deus. Inclui tudo. Eu não vou dizer agora em latim uma expressão de Lutero em que ele diz: Deus é meu e todas as coisas também. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com Deus e com tudo aquilo que tem a ver com a criação de Deus é para mim. Eu pensava que tinha este slide a seguir, ou que eu vou mostrar a seguir na sequência anterior, mas não tinha. Mas ainda assim, quando eu falei acerca da situação de Auschwitz e da maneira como as pessoas elas encararam aquela situação, e algumas pessoas elas passaram, houve um pensamento que me tocou, particularmente a mim, na minha própria vida, nas minhas próprias circunstâncias e situações. E de alguma maneira eu traduzi isto desta forma: egoístamente, quando sofremos, procuramos consolo nos que sofrem mais de nós, mais do que nós. Muitas das vezes eu estou a sofrer isto, mas há quem sofra muito mais do que eu. É uma forma assim um bocadinho estranha. Eu não estou a dizer que já não fiz a minha própria situação e que algumas vezes já não recorri a ela. Ou seja, estou a passar por uma situação e disse: há alguém que está pior do que eu. Algumas pessoas até disseram: olha, toma lá atenção, tu estás a passar por isso, mas há alguém numa situação bem pior do que tu. Algumas vezes estou a ver as notícias do telejornal e depois olho e digo assim: o que é o meu problema? Comparado com o problema de tantas outras pessoas. Mas, entretanto, aquilo que mais me sugestionou não foi isso. É aquilo que eu digo a seguir. Biblicamente, o ser que mais sofreu entre nós foi aquele que nunca deveria ter sofrido. Aquele que poderia não ter sofrido. Aquele que sofreu para pôr um ponto final em todo o sofrimento. O seu nome é Jesus. Se nós vasculharmos a história, se nós procurássemos e tivéssemos a possibilidade de conhecer todas as histórias, se nós tivéssemos a possibilidade de conhecer todos os dramas, se nós tivéssemos a possibilidade de conhecermos todos os sofrimentos, se nós tivéssemos a possibilidade, e temos ainda essa possibilidade em relação àquilo que foram as maiores tragédias, e por isso eu escolhi a situação de Auschwitz, para de alguma maneira não apenas dizer aquilo do que o homem é capaz, mas também a maneira que é possível enfrentar essas situações, não numa atitude cética, não numa atitude de alguma forma, obviamente com sofrimento, com um drama interior, mas com o Pai Nosso nos lábios, como diz o autor. Ainda assim, de todas as histórias de sofrimento que porventura nós poderíamos coletar, a maior história de sofrimento é aquela que está encerrada na cruz daquele que nunca pecou. Aquele no qual nunca foi encontrado qualquer tipo de fracasso, qualquer tipo de falha, qualquer tipo de engano, qualquer tipo de situação menos correta, e ele mesmo, diante das pessoas mais escrupulosas, dos juízes mais
mais difíceis, daqueles que eram mais rigorosos do ponto de vista legalista, de uma religião que até procurava, até tinha os seus fundamentos na revelação mosaica. Ele poderia desafiá-los dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Quem dentre vós me convence de algo que eu tenha feito ou tenha proferido e que não seja algo que não tenha sido correto ou que não tenha sido adequado? Ora, esse ser que viveu entre nós faz parte da nossa história, que veio ao nosso encontro. Ele que poderia ter recusado, ele que poderia ter rejeitado, ele que poderia ter de alguma forma ultrapassado aquela circunstância da cruz, ele a aceitou. E o sofrimento dele é o maior sofrimento de todos aqueles que nós podemos, de alguma maneira, não é conhecer, de alguma maneira ter algum conhecimento acerca disso, porque não podemos alcançá-lo. Mas ele não sofreu por causa dele próprio. Ele sofreu por causa de cada um de nós, individualmente. E agora sim eu vou ler o texto bíblico. É um texto que eu gosto muito. Primeiro vou ler um texto no livro dos Salmos, Salmo 139. Eu vou ler o texto na íntegra, o texto na totalidade. É grande, mas até gostaria que não fosse o único texto a ler nesta manhã. Salmo 139. E a palavra de Deus diz o seguinte: Senhor, isto é o salmista a falar. Mas o salmista fala inspirado também pelo Espírito Santo, porque aquilo que ele revela não pode ser única e exclusivamente daquilo que ele é capaz de imaginar ou conhecer. O salmo é de uma beleza extraordinária. Um teólogo, ele terá escrito, segundo aquilo que eu li, que este salmo é a coroa de todos os salmos. Claro que alguns de nós preferiríamos talvez dizer que é o Salmo 23. Alguns que gostam da extensão do salmo diriam o Salmo 119. Outros diriam no salmo mais pequeno, escolheriam outro. Mas alguém disse isso. Eu de alguma maneira, é um salmo que, para mim, ele tem uma profundidade e tem uma revelação acerca de Deus, que me envolve também a mim, que é magnífico e de uma beleza inexcedível. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra que não chegou à minha língua. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Mesmo eu que falo tão depressa. Ainda eu não falei. E Deus já sabe o que é que eu iria dizer. Ou o que é que eu vou dizer. Mais ainda, Deus até sabe aquilo que eu era para dizer. E algumas vezes eu não digo. A palavra de Deus diz ainda: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra mim se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de facto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta era a experiência do salmista. Esta é a declaração de vida, esta é a declaração de relacionamento, de intimidade. É este o elo, é este o cordão umbilical que existe entre o salmista e o seu Deus, que é o nosso Deus também. E aquilo que Deus ele deseja para cada um de nós individualmente é que de alguma forma esta mesma realidade ela possa perpassar a nossa própria vida. Que nós mesmos não apenas nos possamos rever neste texto, mas que esta seja também, ou que este seja também o nosso cântico. Que este seja também o nosso salmo. Que esta seja também a nossa declaração. Que esta seja também a nossa confissão. Que esta seja também a descrição que nós podemos fazer da nossa própria vida diante de Deus, da forma como o salmista ele começa, da forma como ele desenvolve, da maneira como ele termina, de alguma maneira pedindo a Deus para que Deus o conheça, para que Deus o sonde, para que Deus saiba tudo acerca dele, porque ele não tem temor acerca de Deus. Temor no sentido, eu não estou a dizer no sentido que nós devemos ter de temor de Deus em relação a Deus ser Deus, de Deus ele ser o Todo-Poderoso, no sentido de que na realidade Deus pode todas as coisas e nós não temos medo nem pavor de Deus. Também há alguma coisa que a mim particularmente me toca, é que eu vou dizer alguma coisa que para algumas pessoas é capaz de fazer alguma impressão, mas olhando para aquilo que Jesus Cristo ele fez a nosso favor na cruz, nós não temos que temer nem os nossos inimigos. E acho que toda a gente diz que sim. Não temos que temer as circunstâncias difíceis e as circunstâncias adversas. Em muitas das vezes tremamos. E eu não escondo. Já tenho tremido. Já tenho chorado. Mas quando consideramos o texto da palavra de Deus, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos confiar, descansar. Sabemos que Ele nos conhece. Sabemos tudo. Ou sabemos que Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas mais do que isso, nós não temos que temer as potestades desta terra, deste mundo. Nós não temos que temer os agentes que nesta terra se movem considerando que são os donos disto tudo e não são donos de nada. Porque há apenas um dono disto tudo. Aqueles que até têm o atrevimento de pensarem que são donos de nós. Mas não há ninguém que seja dono de nós, a não ser aquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso.
É quando nele nós reconhecemos que somos sua propriedade. Nós sabemos que se há alguém que cuida bem daqueles que são seus, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele cuida bem daqueles que são seus, daqueles que lhe pertencem. Não temos que temer esses agentes, esses potentados, essas forças, esses poderes. E tantas das vezes nós trememos diante deles com o receio do mal que eles nos possam fazer. Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos ficar firmes, porque nós sabemos que Deus é aquele em cujas mãos nós nos encontramos e que Ele cuida de nós. Mas quando eu comecei a inventariar tudo isto, eu quis ir mais longe. Quando nós conhecemos a Deus como o salmista conhecia, quando ele se assombrava da maneira como ele se assombrava, quando ele sabia que Deus o conhecia desde o ventre da sua própria mãe, nós não temos que temer as potestades do mal. E aqui, uma vez mais, eu refiro aquilo que o pastor António Gonçalves, há 2 domingos atrás, ele disse e apontou como sendo um lema, como sendo um propósito da igreja para este ano: sujeitai-vos a Deus. Quando a nossa vida está em Deus, quando Deus é aquele que é o nosso Deus, quando Ele é o nosso Senhor, quando nós confiamos, quando nós nos apropriamos, quando nós lemos este salmo, quando nós buscamos a Deus para que esta seja a nossa própria experiência, nós podemos sujeitar-nos a Deus, sujeitamos-nos a Deus, porque não temos qualquer receio, porque para mim, eu quero-vos dizer francamente, uma das situações que a mim mais me constrange é verificar que algumas pessoas têm medo de Deus. Tenho medo de Deus no sentido, eu não quero que a minha vida esteja ao cuidado de Deus, porque eu tenho dificuldade em pensar no que é que Deus pode fazer da minha própria vida. E eu quero dizer que uma das passagens, agora mesmo no púlpito, quando eu estava a ler este salmo, quando está escrito que ainda no ventre todos os dias da nossa vida passaram diante de Deus. Nenhum deles lhe era oculto. E passaram pela aprovação e pela permissão de Deus. E para aqueles que são eruditos do calvinismo ou do arminianismo, eu não estou aqui para discutir uma situação calvinista ou arminiana. Aquilo que me contenta é que Deus impediu o maligno, as circunstâncias, as situações de realizarem na minha vida aquilo que contraria aos planos e aos propósitos de Deus antes de eu o conhecer e agora que eu o conheço. Vou usar uma linguagem simbólica para aqueles que conheceram o período da repressão e da censura. O lápis azul. Que Deus, em determinadas alturas, conhecendo todas as coisas, Ele disse: isto não, isto não, isto não. Algumas vezes nós nos admiramos com as situações das dificuldades e obviamente eu tenho até a base bíblica para dizer isso, porque quando de alguma maneira os discípulos foram confrontados com aquilo que iria acontecer nos momentos derradeiros da vida de Jesus Cristo e quando Ele iria à cruz, Jesus Cristo, Ele confessa algo que para nós é quase difícil de entendermos, que o diabo requisitou a vossa vida para vos cirandar, para vos apertar, para vos tentar, para vos testar e para vos esmagar. Mas eu roguei ao Pai por vós. E apesar de Pedro e os discípulos terem passado por aquilo que eles passaram, ainda assim aqueles que mantiveram o seu olhar e a sua confiança, e apenas Judas, obviamente no plano também daquilo que nós não conseguimos entender, mas no plano e no propósito de Deus, ele se precipitou, mas todos os restantes, eles foram salvaguardados e foram protegidos por Deus. Eu queria ir ainda adiante e de alguma forma já disse alguma das coisas daquilo que eu achava mais interessante dizer. Mas não disse, não. Eu não estou a ser verdadeiro. Neste salmo há uma parte, primeiro todo o salmo, mas há uma parte no salmo que eu acho fantástica, como vocês também acham certamente. Não há como fugir de Deus. Há um texto que eu gostava de ler mais à frente, mas também já não sei se vou ler. Mas eu li uma expressão muito interessante sobre esse texto. É um texto de 1 de João, logo no capítulo 1, que fala acerca do pecado e fala acerca da forma como Deus Ele perdoa os nossos pecados. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar.
Ele veio para riscar a nossa dívida. Há alguma coisa que Deus determinou em relação a Ele próprio, que foi esquecer-se. E Ele esquece dos nossos pecados. Quando o diabo vai ter com ele de alguma maneira como acusador e dizer: tu vês, tu sabes, tu lembras daquilo? Não me lembro de nada. Porque Deus, Ele esqueceu. E esse autor, ele dizia: quando nós pecamos, o diabo, ele diz: foge de Deus. E o Espírito Santo mansamente sussurra: foge para Deus. O diabo diz: foge de Deus. É por isso, muitas das vezes, na situação, por todos nós pecamos, muitas das vezes aquilo que nós sentimos interiormente é uma vontade quase irresistível de fugirmos de Deus. Mas o Espírito Santo, pela sua palavra, interiormente, Ele nos diz: foge para Deus. Porque em Deus nós encontramos o refúgio, encontramos o perdão, encontramos aquele que remove de nós aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que nos arruína, aquilo que nos destrói. Ele nos torna filhos do seu coração. Ele nos leva a viver uma vida que nós não poderíamos viver de outra forma, mas acima de tudo, eu quero-vos dizer, deixem-me ser honesto neste sentido. Eu nasci num lar cristão. Meu pai e meu avô foram pastores evangélicos. Desde a mais tenra infância, eu ouvi ler a Bíblia com a palavra de Deus. Desde a mais tenra infância, em todos os problemas, a primeira pessoa a quem nós recorríamos, ou que os meus pais recorriam, era a oração a Deus. E eu vi, presenciei, experimentei milagres tremendos da parte de Deus. Eu acredito num Deus que faz milagres. Eu estou muito grato a Deus pela vida que Deus me concedeu. Pela maneira como Ele cuidou de mim. Pela maneira que Ele, ainda hoje, continua a cuidar. Muito grato a Deus. Porque em muitos momentos eu podia ter caído num precipício. E Deus me susteve. E tudo isso estava na presença de Deus ainda antes de eu ter nascido. Ainda eu estava a ser entretecido no ventre da minha mãe. E Deus estava a determinar aquilo que tem a ver com o seu desígnio, que é de nós o encontrarmos e vivermos com Ele para todo o sempre. Sabem uma coisa? Tudo isto era bem pouco. Já era muito. Não sei se poderia dizer que já era suficiente. Mas o melhor de tudo ainda está para vir. O melhor de tudo ainda está para vir. Nós não queremos em Deus apenas para as lacunas, para as dificuldades, para as lutas, para os problemas do tempo presente. Nós confiamos em Deus para todo o sempre. Este salmo, ele termina desta forma: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E eu gosto muito da parte final. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E não vai ser difícil a Deus encontrar em mim alguns caminhos que não são bons. Alguns caminhos maus, algumas coisas que ainda precisam de ser corrigidas, muitas situações que precisam de ser corrigidas. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.
a petição íntima, e nesta manhã aquilo que o Espírito de Deus Ele deseja, aquilo que nós desejamos como igreja, aquilo que de alguma forma também passa pelo meu coração, é que nesta manhã aqui, neste lugar, nós diante de Deus, de uma forma singela e simples, mas de uma forma sincera diante de Deus, possamos dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me. Olha, eu não consigo dizer mais, não consigo dizer melhor do que esta declaração que encontro aqui: guia-me pelo caminho eterno. Eu quero ser guiado pelo caminho eterno. Pelo caminho que penetra nos vales mais difíceis, abruptos, acidentados. Gostava de ser poeta para traduzir agora aqui as situações mais escarpadas, ondas trevas, as situações mais lúgubres da vida, as situações mais difíceis. Guia-me, Senhor, no meio dessas circunstâncias todas, mas guia-me de tal maneira que esse caminho não é um caminho que leva à perdição. Há caminho, diz a palavra de Deus, que ao homem parece direito, parece bom, parece admirável, parece correto, parece desejável, mas o fim desse caminho é destruição, é a morte, é a ruína, é a condenação eterna. Mas o desejo do salmista é ver, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E eu vou mesmo ler só um versículo. O pastor já nesta manhã leu no livro do Apocalipse, num dos últimos capítulos deste livro. Eu vou ler no primeiro capítulo. E quero ver se encontro o versículo, porque era para ler mais, mas vou encontrar aquele que é o versículo que eu queria ler, e é o versículo 5. E o versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora atenção àquilo que ele diz a seguir. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que nos salvou. Ou seja, quando o salmista, e de alguma maneira, quando nós pedimos a Deus, obviamente de alguma maneira podemos ser colocados e vamos ser colocados, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou. É nesse amor Ele deu a sua vida, e dando a sua vida na cruz, Ele o deu para que nos nossos pecados eles pudessem ser removidos da nossa vida. Nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ser constituídos para Ele como reino, como sacerdotes. Nesta manhã não é propriamente o meu convite, mas é o convite da parte de Deus. Para que da mesma maneira, começando lá no salmista, que sabe que não há como nós fugirmos de Deus. Porque onde quer que nós sejamos, Ele está ali. Está ali de braços abertos para nos recolher. Para fazer de nós aquilo que sempre esteve no seu coração desde a eternidade. Para sermos dele. Para podermos viver contemplando a sua glória e a sua majestade. Para nos deleitarmos dele e enfrentarmos todas as circunstâncias em nossa vida na sua força, no seu poder, no seu consolo, na sua misericórdia, na sua graça, no seu amor. Ao mesmo tempo também para podermos fazer como o salmista: sonda-me e vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno, sabendo que em Jesus Cristo nós temos perdão completo e total para as nossas vidas. Eu não sei se entre nós, porque algumas vezes nós temos relutância nesse sentido, de perguntar a alguém nesta manhã:
Se deseja dizer à semelhança do salmista, Senhor, é desta forma que eu quero que a minha vida ela esteja nas tuas mãos. Quero confiar em ti. Tudo aquilo que em mim não está correto e adequado, em função daquilo que Jesus fez, remove da minha vida. Trabalha em mim, lida comigo, transforma-me, faz de mim aquilo que tu queres fazer. Ajuda-me a ter este retrato de quem eu sou a partir deste texto. Eu gostaria de ter tido tempo para dizer tantas vezes nós temos um retrato tão chato. É uma das coisas que mais me custa. Quero dizer que até às vezes entre nós como crentes, eu gostaria de ter tido tempo a falar um bocadinho sobre isso. Às vezes temos uma descrição de nós próprios que não tem nada a ver com aquilo que nós lemos neste salmo, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus realiza. Muita coisa feia, muita coisa triste pode ter acontecido desde o ventre da nossa mãe. Mas o nosso Deus é aquele que é capaz de remover, de mudar, de transformar, de ir corrigindo, de ir melhorando, fazendo de nós de tal maneira que nós não sejamos prisioneiros de tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que não corresponde ao plano e ao propósito eterno de Deus. Colocando-nos nas suas mãos, Deus continua a fazer, continua a melhorar, continua a consertar, vê se há em mim algum caminho mau. Em Jesus eu quero desfrutar de perdão e quero que tu me guies pelo caminho eterno. Só gostaria de perguntar, e rapidamente, temos alguém entre nós que é esta oração, que nesta manhã quer fazer? Levante o seu braço no sinal público. Temos mais alguém que nesta manhã quer fazer esta oração? Claro que nós entendemos sempre para pessoas que estejam entre nós pela primeira vez. Eu agora vou alargar a todas as pessoas. Todos nós já fazemos parte da família quando nós queremos dizer, Senhor, sonda-me. Quantos de nós queremos dizer sonda-me? Quantos de nós queremos dizer sonda-me? Quantos de nós queremos dizer guia-me pelo caminho eterno? Quantos de nós querem dizer guia-me pelo caminho eterno? É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Guiar-nos pelo caminho eterno. Sejamos dóceis nas suas mãos. Falhei por 5 minutos. Pastor António Gonçalves.